Irmãos, nós vamos viver aquele momento agora da palavra de Deus. E eu quero, nessa hora, expressar a minha alegria a Deus, porque sempre que nós reservamos um tempo para abrir a Bíblia, estudar a Bíblia, Deus fala conosco. Eu acho que uma das coisas mais poderosas de Deus é a constante fala dele com o seu povo. Há uma pergunta incidente de todo cristão novo convertido: como é que Deus fala com a gente? Como é que Ele responde às nossas orações? E comumente Deus fala, ou mais comumente Deus fala com a palavra. Cada culto que nós abrimos a Bíblia Sagrada, o Espírito Santo se derrama sobre nós, e a sua palavra explanada, explicada, pregada, é luz, é força e é vigor para as nossas vidas, nos encaminha para a vida eterna. Nós vamos receber a palavra de Deus com muita alegria, como nós costumamos fazer aqui na igreja. Vamos lá no 3, 1, 2 e 3. Deus fala conosco. Nós temos muita sede de hoje de noite ouvir a tua voz. Queridos, como sabem, aqui na igreja, nas últimas semanas, nós estamos falando dentro do Evangelho de João. Ele nos presenteou com as 5 visitas que Jesus fez a Jerusalém. João ordenou as 5 visitas de uma forma cronológica, bem organizada, e da forma que ele dispôs para que nós estivéssemos estudando, ele nos induz a perceber que quanto mais vezes Jesus foi chegando a Jerusalém, visitando, que era uma determinação da lei, que todo judeu devia ir a Jerusalém nas 3 principais festas que haviam em Jerusalém, e Jesus, como bom judeu, cumpriu isso. Quanto mais ele foi, mais a cruz ia se aproximando. O relógio profético que foi avisando a proximidade da cruz para Jesus era as suas idas, melhor dizendo, a Jerusalém. Hoje nós estamos na 4ª visita, na penúltima visita que Jesus fez a Jerusalém, e o tema que nós vamos estar pensando e refletindo nele nessa noite, ele é uma pergunta que os judeus fizeram a Jesus naquela 4ª visita. A pergunta está em tela: até quando nos deixará em suspense? Vamos repetir comigo, diga assim: até quando nos deixará em suspense? Na verdade, essa pergunta, eles já tinham a resposta desde o batismo de Jesus. Porque a Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, os céus se abriram e ouviu-se uma voz que descia do céu, e o próprio Pai anunciou quem era aquele que havia se batizado, e desceu sobre ele o Espírito Santo, e o Pai falou: eis o meu Filho amado, ele só faz aquilo que me dá prazer. A despeito da pergunta, os milagres que Jesus fez, os sinais que ele fez, também denunciavam que ele não era humano, não é? O grande problema dos judeus é que eles esperavam Jesus em um corpo angelical, e ele veio investido na figura de um homem, e isso gerou muita discussão, incredulidade e incompreensão entre os judeus. Quero convidar a você a abrir a sua Bíblia no texto que inspira a palavra dessa noite. Ele está em João, capítulo de número 10, e o versículo é o de número 24. Todo o capítulo 10 vai tratar da 4ª visita que Jesus fez a Jerusalém. O texto de João 10, 24 diz assim: os judeus reuniram-se ao redor dele. Literalmente eles enquadraram Jesus, né? Eu visualizo assim o que Deus está nos falando nesse texto, que eles fizeram uma roda, e Jesus não tinha para onde sair daquela roda que eles fizeram. Então eles se reuniram ao redor dele e perguntaram: até quando você nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Quantos dizem amém a esse texto? Queridos, eu não vou, como fiz nas outras semanas, introduzir a palavra de hoje falando
das outras vezes que nós falamos nas outras idas de Jesus a Jerusalém. As palavras estão no nosso canal no YouTube, @IBGMaceió, você pode vê-las quantas vezes desejar, se você ainda não as viu. Mas eu quero lembrar que, diferente de todas as outras vezes que Jesus visitou Jerusalém, nessa quarta e penúltima vez que ele visitou Jerusalém, a temperatura, a despeito de ser a festa que Jesus ia visitar, a despeito de ter sido feita no inverno, e os invernos em Jerusalém são rigorosíssimos, mas a temperatura espiritual estava muito quente, muito quente. Cada vez que Jesus foi indo em Jerusalém e revelando quem ele era e mostrando a sua independência em relação aos prelos religiosos judaicos, às normas e determinações judaicas, isso foi irritando a liderança dos judeus, até que, quando chegou na terceira vez, o nível estava ficando insuportável. E João, ele vai assim introduzir a quarta visita de Jesus a Jerusalém de uma forma escrituristicamente diferente de todas as outras vezes que ele introduziu. Ele vai mostrando que houve sequelas muito fortes que ficaram oriundas da terceira visita que ele fez, e essas sequelas, elas vão ser transportadas para a quarta visita. E literalmente, quando Jesus chega a quarta vez em Jerusalém, que os judeus perguntam a ele: até quando você nos deixará em suspense? O nível de intolerância religiosa contra Jesus era absurdo. E eu queria dividir com vocês a experiência de observar na palavra de Deus o que João faz de forma muito suave. Se você ler a Bíblia Sagrada com olhos distraídos, você não vai perceber que João está construindo, na saída de Jesus, a terceira vez de Jerusalém, está construindo a quarta, para nos mostrar que o relógio profético do sacrifício que Jesus iria estabelecer para a libertação das nossas vidas na cruz do Calvário, estava literalmente ligado, e os ponteiros estavam andando em uma velocidade acentuada. Era tempo de Jesus já estar se preparando para o seu martírio. Tudo isso começa quando João começa a descrever, depois da terceira, melhor dizendo, visita que Jesus fez, algumas coisas que aconteceram. Jesus permanece na cidade, a gente não sabe quantos dias, mas diferente das outras vezes que ele foi para uma festa e depois ele se retirou, dessa vez ele permanece na cidade. E a gente vai perceber isso. Abra aí João 8, João capítulo 8, para você entender isso. Você vai perceber. Nós deixamos vocês na última semana com os guardas que foram prender Jesus Cristo, literalmente apaixonados pela palavra que Jesus estava pregando para eles, e eles não prenderam Jesus Cristo e disseram às autoridades por que não prenderam. Nós não prendemos porque nós nunca ouvimos ninguém pregar como aquele homem. Eles voltaram literalmente tocados com a palavra de Jesus Cristo. Aí você vai ver no capítulo 8, no começo do capítulo 8, que os judeus, percebendo que Jesus ainda está na cidade, vão preparar uma cilada daquelas monumentais para pegar Jesus Cristo. Olha só como começa o capítulo 8. É o capítulo que diz respeito à mulher adúltera. E cada um, depois da festa, foi para a sua casa. É o enunciado que faz o capítulo 8. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras orar. Ali ele passa a madrugada toda, irmãos. E de madrugada, quando o dia estava nascendo, ele voltou novamente para o templo. E todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e os fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. Fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre. É interessante eles chamarem Jesus de mestre, né? Porque depois de tanta intolerância, né, na terceira visita, agora estão chamando de mestre. Mestre, essa mulher foi surpreendida num flagrante adultério.
A lei de Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor o que tem a dizer? Queridos, era uma cilada de alta monta. Eles queriam arranjar juridicamente uma motivação para condenar Jesus à morte. E agora, literalmente, eles encurralam Jesus Cristo, porque a lei dizia: foi pega em adultério, deve ser apedrejada. E eu aprendo aqui, irmãos, que Deus tem terceiras vias para uma mão de uma via só. Para os judeus que levaram a mulher em adultério para Jesus Cristo, eles tinham dois caminhos que Jesus poderia tomar. Primeiro, ele poderia mandar aplicar a lei de Moisés. Iriam acusá-lo de não ser Deus porque não tinha misericórdia com o pecador. Ele iria dizer que era para libertar aquela mulher, perdoando ela dos seus pecados, descumprindo a lei de Moisés. Eles iriam condenar Jesus à morte da mesma forma, dizendo que ele não era filho de Deus, porque não perdoou os pecados daquela mulher e desobedeceu a lei de Moisés. Sabe aquela história que aqui no Nordeste a gente diz assim de uma forma... Isso está enraizado na cultura popular, né? Se correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho come. Literalmente, o que os judeus fizeram ali, ainda com Jesus, depois da terceira festa em Jerusalém, foi colocar uma situação que Jesus não tinha nenhuma saída. E aí Jesus arranja uma terceira via, porque de fato ele libera eles para apedrejar a mulher, mas ele dá uma condição. Ele diz: só tem condição de arremessar a primeira pedra aquele que nunca cometeu pecados. E isso fez com que ninguém arremessasse a pedra. E aqui eu extraio, irmãos, o primeiro recado de Deus para a minha vida e para a sua vida. Muitas vezes nós estaremos passando por circunstâncias nas nossas vidas que literalmente nós somos encurralados pelo inimigo e nós não encontramos visualização humana de uma alternativa de saída. Hoje, quando eu cheguei na igreja, eu já fui surpreendido com a visita do Ulisses, que está voltando a estar aqui entre nós. Quantos se alegram com o restabelecimento do Ulisses? Vamos dar uma salva de palmas. Eu não sei se ele está aqui, não sei se ele está nos kids. Eu vou pedir ao Ulisses, se ele estiver no templo, levante-se para que a igreja veja. Está lá no templo, olha lá para trás, olha, está vendo? Por que eu uso o exemplo do Ulisses? Obrigado, Ulisses. Uso o exemplo do Ulisses dentro desse contexto. Porque o câncer, irmãos, é uma forma de nós sermos encurralados por uma enfermidade que literalmente é mortal. Mas quem é o câncer diante do Deus da vida? E ele está vencendo esse câncer em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Reintegrado ao ofício do seu trabalho nos bombeiros, reintegrado agora, nessa noite, aos seus ofícios aqui na igreja. Seja bem-vindo, Ulisses. A gente sentiu muito a sua falta, nós precisamos muito de você. Então, quando eu vejo Jesus encurralado e aqui ele arranjar uma terceira via, onde aparentemente não tinha terceira via, eu percebo que isso é um recado de Deus para mim. Muitas vezes nós estamos literalmente encurralados, nós não encontramos solução para muitos dos nossos problemas e de repente, quando Deus chega, aparece a solução. Quando aquela mulher, ela foi levada, pega em flagrante adultério, para ela já esperou, são os meus últimos segundos de vida. Quem diria que aquela mulher ia sair daquela circunstância, sem ser apedrejada, com um salvo-conduto de Jesus Cristo, e ainda com a recomendação de que ela não pecasse mais, para que a vida eterna fosse substanciada na sua existência. Gente, que Deus é esse, que perdoa o pecador, sem pedir nada em troca, pelo seu perdão. Costumamos perdoar alguém que nos ofende, mas cobramos um preço alto para esse perdão. Quantas vezes você já não liberou o perdão a alguém, mas esse perdão custou muitas lágrimas e reincidentes advertências de que ele não faça mais isso, porque se fizer você abandona ele, você deixa ele, você não quer mais saber dele. Quantas vezes isso não já aconteceu na nossa existência humana?
Nós aprendemos com Jesus que o perdão ele é um ato incondicional de Deus, que desinstala a bomba da amargura, que desinstala a bomba da vingança, que desinstala a bomba do rancor e que instala a paz de espírito, reordenando todas as funções de um relacionamento que havia sido ferido pela transgressão de uma das pessoas que magoaram um ao outro. Sou apaixonado pela terceira via que Jesus pegou nessa cilada que lhe prepararam. Mais adiante, Jesus vai pregar sobre quem ele é para os judeus ainda dentro daquele período que ele estava em Jerusalém, se preparando para ir a quarta vez lá. É essa transição que João vai fazendo. E lá no capítulo de número 8, entre os versículos de número 12 e versículo de número 20, Jesus prega que ele é a luz do mundo. Que coisa maravilhosa, irmãos. Quantas vezes eu precisei da luz de Deus para iluminar caminhos obscuros, escuros e difíceis, travessias bem complicadas que eu já passei na minha vida. Quando Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo, ele está anunciando, não tem mais dias escuros para você. Não tem mais instabilidade de não saber o caminho que você vai trilhar, porque se você andar comigo, mesmo que os dias sejam difíceis, mesmo que você encontre motivações emocionais, funcionais, financeiras, físicas, que de alguma forma ameace a estabilidade, a sua existência, creia, por estar comigo eu vou iluminar o seu caminho, você vai passar por isso sem traumas, sem instabilidades na sua vida. João, fazendo essa transição, nos leva a uma outra situação onde Jesus ele defende diante dos judeus a sua autoridade, dizendo que é filho de Deus e veio para instalar o reino de Deus na terra. Você vai ver isso no capítulo 8, nos versículos de número 21 até o versículo de número 30. Mais adiante um pouco, no 31 em diante, Jesus vai falar que é a verdade que liberta. E aí eu quero abrir um parênteses para dizer que um dos maiores problemas dos judeus é que eles foram extremamente sectários. Eu vou dar a motivação do sectarismo religioso dos judeus. Venha comigo ao capítulo de número 8, ler 2 versículos que estão dentro desse contexto em que Jesus apresenta-se aos judeus como a verdade que liberta. No capítulo de número 8, versículo de número 31, a Bíblia diz que Jesus, pregando para os judeus que haviam crido nele, ele disse, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Aí vai aparecer aqui a ponta de vaidade humana e o sectarismo religioso dos judeus, que o diabo muitas vezes viria a atacar ao longo da história. Eles disseram, respondendo a essa frase de Jesus, somos da descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como é que você está dizendo que ficaremos livres se crermos em você? E Jesus respondeu, em verdade lhes digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Irmãos, essa verdade que Jesus está pregando, ela é inconteste. Quantas vezes você não já pecou, não se arrependeu do seu pecado e disse para Deus, esse eu não peco mais, e você reincidiu naquele mesmo pecado, e você voltou a pedir perdão a Deus pelo aquele mesmo pecado? Você sabe o que é isso? É a força do pecado. O pecado escraviza, e Jesus está dizendo exatamente isso aqui, que quem peca é escravo do pecado, e o escravo não fica para sempre na casa do seu senhor, o filho sim fica para sempre. E se pois o filho vos libertar, ele diz, então vocês serão verdadeiramente livres. E é isso que João Batista disse de Jesus, que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois de pregar essas verdades para os judeus, irmãos, aí a temperatura ia esquentar ainda mais. E João está preparando a transição para nos comunicar como que se deu a quarta entrada de Jesus em Jerusalém.
vem de forma suave contando o que aconteceu depois da terceira festa, com Jesus ainda lá em Jerusalém. E a outra cena, ela é bombástica, porque no capítulo de número 9, a Bíblia vai apresentar Jesus curando um cego de nascença num dia de sábado. Curar alguém que já enxergou, que já viu e que ainda tem os seus globos oculares preservados, já é uma cena que só Deus pode realizar. Agora você imagina curar alguém que nunca enxergou. A Bíblia diz que esse cego era cego de nascença. Quando Jesus o encontra, ele vai curá-lo de uma forma completamente inusitada, com um método estritamente não convencional. Ele cospe na terra, faz meleca com a poeira, e com aquela meleca pega o dedo e mela o dedo do cego. Quando eu olho para essa cena, eu fico pensando, mas que nojo. De tantas formas, né? Podia pegar o óleo da unção, ó. Mas é com lama feita com cuspe. E depois ele manda aquele homem que havia nascido cego lavar a face no tanque de Siloé. E Siloé no hebraico significa o enviado. E aquele homem está passando naquela hora por um teste de obediência. Não será a água quem irá curá-lo. Também não foi o cuspe e a lama feita por Jesus Cristo, mas foi a obediência diante da palavra de Jesus, que lhe instruiu a estar lavando o rosto, para limpar a sua face daquela lama de poeira que Jesus fez com a sua saliva. Como ele obedece, a Bíblia diz que quando ele lava o rosto, aí ele enxerga. Eu imagino a alegria daquele homem. Queridos, uma pessoa que nunca enxergou, passar a enxergar porque teve um encontro com um homem que ele nem conhecia. Se instala um tribunal religioso para entender o que foi que aconteceu e para literalmente condenar Jesus Cristo. E chamam o homem que foi cego. Esse homem inquirido duramente. Confesse que você nunca foi cego. Mas eu não posso confessar isso, eu era cego. Confesse que não era você, que havia um outro cego que esmolava no mesmo lugar. Não posso, sou eu. Me diga quem foi que lhe curou. Não sei. O homem passou, fez meleca na areia, mandou eu lavar meu rosto, eu obedeci e estou vendo. Quem você acha que ele é? Um grande profeta. Chamaram o pai daquele menino. Me contem se esse menino nasceu cego de nascença. Nasceu. O tribunal religioso formado pelo Sinédrio, ele se reunia todas as vezes que a fé se instabilizava em Israel. Naquele dia eles estavam reunidos para literalmente condenar Jesus Cristo. E aí perguntaram ao pai: o que você diz desse homem que curou ao seu filho? E a Bíblia ressalta, ele sabia que se qualquer um dentro da sinagoga dissesse que Jesus era o Cristo, era literalmente expulso da sinagoga. E eles eram judeus desde nascença, eles não queriam ser expulsos da sinagoga. E aí eles responderam para o sinédrio que se formava, inquirindo a ele: meu filho já é maior de idade, vocês podem perguntar a ele que foi o curado, nós não temos nada a ver com isso. De novo chamam aquele homem que havia ficado curado por Jesus Cristo, para de fato reinquirirem a ele. E eles disseram para ele: você quer dizer que esse que curou você é o Cristo? E o cego, que agora enxergava, no capítulo 8, no versículo 33, ele disse assim: vocês querem que eu diga o quê? Vocês acham que se esse homem não fosse Deus, ele tinha poder para me curar de uma cegueira de nascença?
irritados com o cego, eles liberam o cego. Mas há uma outra cena que aconteceu ainda, que essa é a última cena, que vai servir de transição para o João, de forma delicada, nos introduzir, escrituristicamente, na quarta visita de Jesus a Jerusalém, que foi a magnífica pregação que Jesus fez, se auto-intitulando como o bom pastor. Tem duas prédicas de Jesus que saltam das Escrituras, e ele fez essas duas prédicas durante o seu ministério. Uma delas, a pregação das bem-aventuranças, que é simplesmente emocionante. A outra, essa, que ele se identifica como o bom pastor. Isso porque, irmãos, porque ele se identifica como o pastor que vai dar a sua vida pelas ovelhas. Ele está anunciando a sua morte na cruz, no meio daquela pregação. Em João 10, 11, o capítulo que vai falar da quarta visita de Jesus, ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida por suas ovelhas. Você sabe por que nós somos extremamente apaixonados por Jesus Cristo, mesmo depois de 2025 anos, depois que Ele veio à terra e consumou o seu sacrifício na cruz? Nós somos apaixonados por Ele, porque para nos libertar do pecado e das consequências que o pecado ia produzir na nossa vida, Ele deu a sua vida por nós. Nós não merecíamos, mas Ele deu a sua vida por nós. Nós não o honrávamos com a nossa vida, porque pecávamos reincidente vezes, mas Ele deu a sua vida por nós. Nós não nos lembrávamos dele com muita incidência, mas ainda assim Ele deu a sua vida por nós. A sentença que nos levaria à morte, Ele resolveu, como nosso irmão mais velho, levar sobre a sua vida, sobre os seus ombros. As consequências dos nossos pecados estão estampadas na morte vicária de Jesus no Calvário. Ele foi lá porque Ele era o pastor que estava dando a sua vida pelas suas ovelhas. Quando Jesus se identifica como o pastor que vai dar a sua vida por suas ovelhas, eles não entendiam aquela linguagem metafórica que Jesus estava usando. Daqui a alguns dias eles iam entender, porque na cruz Ele ia consumar aquilo que Ele havia pregado quando Ele anunciou que era o bom pastor. E o resultado do seu sacrifício, diz ele nesse texto, que vai resultar em vida plena, vida que satisfaz a todas as ovelhas do seu rebanho. Irmãos, eu não sei como explicar isso, porque tem experiências vivenciais que com palavras você não consegue distinguir. Mas quando você começa a andar com Jesus, o bom pastor, você começa a ter uma usina de satisfação interna, uma fábrica de alegria. Todos os dias você é inundado da presença de Deus, que gera muita alegria no seu coração. Quanto mais íntimo você tiver de Jesus, quanto mais comunhão você tiver com Ele, quanto mais oração você praticar na sua vida, mais apaixonado e satisfeito você vai estar. Muitas vezes, em circunstâncias difíceis pelas quais eu passei na minha vida, eu tinha muitas motivações olhando para as lateralidades da vida, para me sentir insatisfeito, incompleto, inseguro, instabilizado nas minhas emoções. Mas depois que eu andei com Jesus, irmãos, as coisas podem literalmente se descaminharem à minha volta, mas a paz de Espírito de Jesus me inunda o ser, e eu não sou feliz por causa das coisas que estão à minha volta. Eu sou feliz porque eu tenho Jesus. A gente canta isso, né? Eu sou feliz com Jesus. Quer cantar? Vamos lá? Vamos à igreja? Com Jesus, feliz com Jesus, meu Senhor.
Não precisa de nada para ser feliz, irmão, só precisa ter Jesus. Se você não aplaudir a Jesus que nos dá felicidade incircunstancial agora, você não vai aplaudir mais nunca. Muito obrigado, Jesus, pela tua felicidade que inunda as nossas vidas. Ele encontrou com a mulher samaritana, uma mulher profundamente intranquila nas suas relações emocionais. Ele disse para ela: eu tenho uma fonte que jorra para a vida. Se você beber da água que eu te der, você vai ser feliz para sempre. Não vai precisar de relações humanas, emocionais com homem nenhum para ser feliz e ser completa. É literalmente isso que Jesus estava prometendo aqui para os gentios, para os judeus, quando ele estava pregando, se apresentando como o bom pastor. Queridos, aí ele vai dizer uma coisa no meio daquela pregação que é uma bomba nos ouvidos dos judeus. Aí eu queria que você acompanhasse comigo dentro da Bíblia, para você entender isso. Capítulo 10, versículo 16. Olha o que Jesus vai comunicar para os judeus. Os judeus, eles achavam, irmãos, que por ser filho de Abraão, eles eram legitimados pela promessa de Deus como os herdeiros da salvação. Ninguém tinha salvação, exceto os judeus. E sabe, uma ponta dessa vaidade humana nos alcança, ainda nos dias de hoje. Você acredita que tem crente que acha que ele vai ser salvo, e só ele vai ser salvo por ele ser crente? Meu irmão, quem tem a chave do céu não é tu não, é Deus. O céu é um lugar de muitas surpresas. Quando você chegar lá, você vai olhar e você vai esperar aquele que tinha a aparência de santo, né? Que se vestia de forma casta, que falava línguas estranhas, e de repente você procura ele não está lá. E você vai encontrar lá pessoas que você jamais iria imaginar que poderiam estar ali. Pastor, de onde é que você está tirando isso da sua cabeça? Da cruz, irmãos. Da cruz. Se você me perguntasse, o ladrão que estava do lado de Jesus, ele iria para o céu, eu ia dizer para você, não. Mas na cruz eu sou avisado por Jesus, que o ladrão vai estar lá. Ele olha para o ladrão e disse: ainda hoje você vai estar lá comigo no paraíso. O que fez aquele homem, irmãos, para merecer a vida eterna? Absolutamente nada, apenas creu que ele era o Filho de Deus, e isso foi o suficiente para levá-lo à eternidade. Olha o que Jesus disse para os judeus, para quem pregava naquele dia. Ele disse, 10 e 16 de João: eu tenho outras ovelhas, viu? E essas outras ovelhas, elas não estão nesse curral. Elas não são judeus, não são judias. É a universalização do Evangelho, irmãos. Sob aquela palavra de Jesus, naquele dia para os judeus, Paulo resolveu pregar o Evangelho para os 4 cantos do mundo. E levou o Evangelho para a Ásia, levou o Evangelho para a Europa, e o Evangelho chegou em onde houver vidas humanas. Teve uma vida respirando, Deus tem interesse de fazer o Evangelho chegar ali. Tenho outras ovelhas e elas não estão nesse curral, devo trazê-las também. Quando Jesus disse isso para os judeus, irmãos, eu fico tentando fechar meus olhos para visualizar a face daquela turma de religiosos que achavam-se exclusivamente donos da salvação. Eu vejo os dentes deles rangendo. E aí Jesus disse assim: elas virão porque aprenderam a ouvir a minha voz. Era um recado dele para aqueles judeus que estavam ouvindo aquela prédica dele, mas é também um recado de Jesus para nós nos dias de hoje. Nós temos que aprender a ouvir a voz de Jesus. Muitas vezes ouvimos a voz de Jesus quando a voz de Jesus agrada ao nosso coração. No entanto, muitas coisas que Jesus nos pede não nos agrada. E são essas que não nos agrada, que fariam muito sentido a gente resolver obedecê-lo, para ter substância e comunhão plena com Ele na nossa relação com o Senhor.
Jesus, ele diz que haverá um só rebanho e um só pastor. Essa é uma das declarações mais poderosas de Jesus durante seu ministério, irmãos. Foi assim que o universo conheceu a salvação do Cristo. Às vezes a gente pensa assim que houve um erro no projeto de Deus, que ele lançou Jesus como uma flecha para os judeus o rejeitaram, e aí ele resolveu espalhar o evangelho para o mundo. A própria parábola das bodas nos sugere superficialmente isso. Haviam convidados para o casamento que estava estabelecido, os convidados não foram, e a Bíblia diz que aí Deus mandou convidar qualquer um que estivesse nas ruas, os mendigos, os pecadores, os que não mereciam a ir para aquelas bodas, e eles foram entrando, e de repente as bodas aconteceram. Mas não é isso que Jesus está nos comunicando, irmãos, nessa parábola, ou nessa passagem. Ele está nos comunicando que o evangelho, desde o princípio, não faz parte de erro nenhum. Desde o princípio, Deus planejou lançar a semente do evangelho no coração do povo judeu, mas esse evangelho alcançaria o mundo inteiro. E é interessante que Jesus está dizendo isso antes de acontecer o sacrifício e antes do evangelho se espalhar pelo mundo. No capítulo 10, versículo de número 27 e 18, Jesus vai fechando esse sermão, quando ele diz assim: o Pai me ama, e ele dá a qualificação e a motivação do amor do Pai para ele. Ele diz assim: e o Pai me ama, pois eu sacrifico a minha vida. Está falando da cruz que vai acontecer na próxima visita dele a Jerusalém, a quinta. Hoje estamos na quarta. Eu sacrifico a minha vida para depois tomá-la de volta. Vocês não podem perder em mente a pergunta que hoje nos dá tema a mensagem. Os judeus diziam: não nos deixe em suspense, nos diga quem você é. Imagine você, se ele não é o Cristo, ele está dizendo: eu vou morrer e depois eu tomo a minha vida de volta. Volte, vida minha. Qual é o homem que pode fazer isso? E qual é o homem que pode anunciar que vai acontecer assim antes que isso aconteça? Ele disse assim: ninguém atira de mim. Ele está anunciando na sua pregação que a morte dele não vai ser provocada pelos inimigos religiosos que ele fez durante a sua vida aqui na terra, nem muito menos por Satanás. A sua morte é uma doação voluntária de vida. Ele está dizendo: eu voluntariamente a dou, ninguém atira de mim. É o que diz esse texto. E falando em voluntariedade de sacrifício, irmãos, eu tenho autoridade, ele diz, para entregá-la e também para tomá-la de volta, porque foi isso que o Pai me ordenou a fazer. Percebe como ele sabia tudo o que ia acontecer na vida dele? Eu dou voluntariamente, depois eu tomo de volta. E eu dou porque o Pai pediu para eu dar, e eu tomo de volta porque o Pai pediu para eu dar. Essa semana eu estava voltando de Aracaju, quando o Éricles aqui da igreja me fez uma pergunta que me fez vir pensando de Aracaju até aqui. E ele me fez uma pergunta simples: pastor, Jesus foi feliz? Aliás, hoje eu já dei um abraço nele, ele está aqui na igreja. Jesus foi feliz? Que pergunta profunda, irmãos. E eu respondi para ele da forma mais simplória possível: foi muito feliz. Sabe por que ele foi muito feliz? Porque ele não veio para fazer a vontade dele. Se ele viesse para fazer a vontade dele, talvez ele fosse extremamente infeliz. Porque aquilo que é o ponto ápice da sua humanidade, a cruz do Calvário, teria sido também o ponto ápice das suas angústias. Porque Jesus foi feliz, porque ele veio para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai era libertar o homem de todo o pecado e nos irmanar com ele, abrindo de novo a porta da esperança de sermos eternos novamente, através do seu sacrifício. E depois que eu respondi isso para o Éricles, eu vim me lembrando de quantas vezes o meu pai me pediu alguma coisa, e rapidamente eu procurei fazer.
E eu reeditei nas minhas memórias de Aracaju até aqui cenas inúmeras de pedidos de meu pai. E eu pude, visitando cada execução daqueles pedidos, ver o prazer que eu tinha por estar fazendo aquilo que meu pai estava pedindo. E de forma análoga eu pude entrar em cada pedido que Deus fez para Jesus e perceber a alegria que ele tinha por estar fazendo a vontade do seu Pai. Não é sem causa, irmãos, que depois que ele deu a vida e ele ressuscitou, ele foi recebido no céu e recebeu um nome que é sobre todo o nome, porque o Pai pediu e ele fez. O Pai pediu e ele realizou. Éric, você não sabe, mas você me fez chorar muitas vezes naquela viagem, porque cada cena que eu pude relembrar de pedidos que o meu pai fez e que eu executei, me levaram a um nível de adrenalina e de emoção, que as lágrimas escorreram de Aracaju até Maceió. É inexplicável isso, irmãos, mas há muito prazer em ser obediente às ordens paternas. Sim, Éric, Jesus foi muito feliz, porque ele fez inteiramente aquilo que o Pai pediu. Irmãos, eu tenho 15 minutos para terminar essa mensagem. E é agora que nós vamos entrar na quarta visita de Jerusalém. Porque João vai fazendo essa introdução de uma forma muito lenta. Para nos entregar. Vou pedir ao menino da sonoplastia que passe, porque aqui não está passando. Foi. A cruz estava próxima, irmão. Ia começar a quarta visita de Jesus a Jerusalém. Ela aconteceu no inverno, com essa temperatura quente. E a gente é avisado da transição, porque Jesus está falando das coisas que aconteceram, aliás, João está falando das coisas que aconteceram na terceira visita, quando ele vai transicionar, ele nos leva dentro do capítulo 10 para a visita de Jesus Cristo. Aí ele fala no versículo 22 e no 23, ele diz assim: e celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, e era inverno, e Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. A gente percebe que o cenário mudou da terceira para a quarta visita, de uma forma muito suave. João nos introduz, agora Jesus sai de Jerusalém na terceira visita, com a temperatura pegando fogo, por causa de tudo que aconteceu, e ele vem da terceira para a quarta visita, e os judeus estavam ansiando que ele viesse mesmo, porque queria pegá-lo, literalmente para matá-lo, para aniquilar com a sua vida. Era a festa da dedicação, o Chanukah. Essa festa não estava nas festas mosaicas, porque quando os judeus, eles criaram essa festa, o Moisés já nem existia. Essa festa aconteceu por causa de Antíoco Epifânio, que, liderando os Seleucidas, eles invadiram Jerusalém, e eles, pelos anos de mais ou menos 164 a.C., eles profanaram o templo. Eles introduziram a imagem de Zeus e sacrificaram animais em adoração a Zeus, e os animais que eles sacrificaram foram porcos. E a gente sabe o quanto os judeus têm aversão a porcos. E aquela dominação dos Seleucidas através de Antíoco Epifânio aconteceu em Jerusalém por alguns poucos anos, até que houvesse a revolta de Judas Macabeus, que, liderando aquele povo junto com a sua família, eles retomaram o controle dos sírios de Jerusalém e fizeram a rededicação do templo. E diz que houve um grande milagre ali, porque eles pegaram a menorá, que tinha uma quantidade de azeite que só dava para um dia, e quando eles acenderam a menorá, aquela quantidade de azeite só dava para um dia, passou 8 dias a menorá acesa. Era o tempo suficiente deles prepararem mais azeite, para vir instituir azeite na lamparina da menorá. Por isso aquela festa do Chanukah ficou conhecida também como a festa das luzes. E Jesus estava lá, na festa
da dedicação do templo. E eles fizeram essa pergunta para Jesus: até quando você irá nos deixar em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Ele tinha muitos motivos para ficar em silêncio. Aqui no Brasil a gente tem a proteção da lei, né? Disse que você não precisa dar testemunho contra si próprio. Em juízo você pode ficar em silêncio. Mas você pensa que Jesus ficou em silêncio? Quando lhe inquiriram acerca de quem ele era, você vai ver no versículo de número 25, ele dizendo: eu já disse a vocês, o problema é que vocês não creem em mim. A prova são as minhas obras. Veja as obras que eu realizo, se não são as mesmas que o Pai fez no Velho Testamento. E aí ele emenda a resposta dessa declaração, irmãos, com outra que de novo ia incomodar o ouvido dos judeus. Ele diz assim: se vocês crescem em mim, vocês teriam a vida eterna. Vocês não têm, porque vocês não são minhas ovelhas. Rapaz, se Jesus fosse nordestino, a gente ia dizer: o bicho era um cabra macho danado. Pensa que ele queria atenuar os ânimos dos judeus, irmãos? Não. Ele reedita a pregação do bom pastor que conduz as ovelhas. E nela ele faz 7 declarações poderosas. A primeira delas, ele diz assim: se vocês fossem minhas ovelhas, vocês ouviam a minha voz. E eu provo que vocês não são minhas ovelhas, porque vocês não ouvem a minha voz. E aí eu transporto aquela prédica de Jesus naquele dia para hoje, aqui na Gênesis. Você costuma se esforçar para conhecer a voz de Deus? Quanto tempo você dedica de oração por dia na sua espiritualidade? Quantas vezes você lê a Bíblia durante o dia? Nem digo a semana. A voz de Jesus e de Deus, ela está na Bíblia. E ela se manifesta nas nossas orações. Se não nos esforçarmos para conhecermos o que Ele quer de nós, como diremos que estamos praticando e fazendo aquilo que Ele quer e pede de nós? Como nos intitularemos suas ovelhas, se sequer conhecemos a sua vontade? Sequer conhecemos e reconhecemos a sua voz? Vocês não são minhas ovelhas, disse Jesus, porque vocês não ouvem a minha voz. A segunda afirmação de Jesus, no seu prelo, na sua prédica da 4ª visita para os judeus, ele disse assim: as minhas ovelhas eu conheço. Ele não está dizendo que não reconhecem os judeus como ovelhas suas, mas para um bom entendedor, diz o adágio popular, uma palavra só basta. Ele está dizendo para aquele povo que está ouvindo ele: vocês têm cheiro de ovelha, tem pelo de ovelha, mas vocês não são minhas ovelhas, porque vocês são rebeldes. Vocês se escondem no manto da religiosidade e da linhagem de Abraão para pensar que tem a salvação. Ele faz uma terceira afirmação: as minhas ovelhas me seguem e vocês não me seguem. Será que você segue a Jesus mesmo? Será que eu sigo a Jesus mesmo? Porque a pregação que vai para lá também corta para cá. Muitas vezes dizemos que seguimos a Jesus, mas seguir a Jesus é fazer as coisas como Jesus faria. E quantas vezes você não se pega fazendo coisas que Jesus faria diferente da forma que você está fazendo? Ele dá uma 4ª afirmação. Ele diz: para elas eu vou dar a vida eterna. E os judeus se achavam donos da vida eterna por serem herdeiros de Abraão. E Jesus estava dizendo com isso: vocês pensam que têm a vida eterna, mas não tem, porque a vida eterna, para tê-la, é preciso que eu a dê. Como eu não estou dando a vocês, vocês não têm a vida eterna, apesar de vocês estarem morando em Jerusalém. Jesus dá uma outra promessa. A 5ª promessa: elas nunca morrerão. Os judeus nessa hora ficam sem entender o que Jesus está falando. Mas
Você tem demônio, disseram. Porque Abraão creu em Deus e morreu. Moisés creu em Deus e morreu. Você está dizendo que você vai dar vida e eles não vão morrer. Jesus estava falando da vida eterna. Como não eram ovelhas, não estava entendendo o que ele estava falando. Ninguém pode arrancá-las das minhas mãos, é uma afirmação de Jesus. Irmãos, eu já vi o diabo tentando arrancar a vida de muitas pessoas das mãos de Deus. A gente vê isso circunstancialmente na vida de personagens bíblicos, em ciladas que ele preparou, como por exemplo a cilada na vida de José. A mulher de Potifar fica nua na frente dele, pede para ele ter uma relação sexual com ela, e ela promete dar-lhe proteção, silêncio e tudo, e ele corre e vai embora porque não quer desagradar a Deus. Veja a forma que ele cercou Davi tantas vezes por 17 anos antes dele chegar no trono. Um rei possesso perseguindo ele, e Davi vai se livrando, e ele espera. Quando a vida de Davi está toda organizada, já está no trono, está reinando, há muita paz, os inimigos todos foram desfeitos, aí ele planta uma mulher tomando banho na frente do seu palácio, e derruba Davi. Mas Davi se reconstrói, porque Davi era ovelha, e estava nas mãos de Deus. E Jesus disse que ovelha nas mãos de Deus, o diabo não consegue arrancar, não consegue tomar. Ele disse: essas ovelhas são minhas, porque foram o Pai que me as deu. E meu Pai é poderoso, tem mais poder do que todos. Ninguém pode arrancá-las das mãos do meu Pai. E aí Jesus encerra a pregação da 4ª visita que ele fez no Chanuká, na festa da dedicação, dizendo: eu e o Pai somos um. Diga comigo, ui. Aí o negócio fica muito feio, irmãos. Jesus olha para eles que já pegam pedras na mão. Quando Jesus disse que ele e o Pai, eles eram um, eles pegaram pedras para arremessar, para matar Jesus. E Jesus, da mesma forma que ele fez naquele dia, lá com a mulher adúltera, na 3ª visita que ele fez em Jerusalém, agora nessa 4ª, ele diz assim: tá, tudo bem, vocês querem me matar por apedrejamento, mas eu quero lhe pedir uma coisa. Vocês, antes de me apedrejar, vocês têm que me dizer por qual milagre que eu fiz que vocês estarão me apedrejando. Antes de vocês justificarem isso, vocês não podem me apedrejar. E ele está usando uma base legal da lei. Você não pode condenar um réu sem dar a motivação pela qual você está condenando. E os judeus, eles gritaram: você não será apedrejado por nenhum dos milagres que você fez. Você será apedrejado por blasfêmia, porque você disse que era filho de Deus e que o Pai e você são um. E aqui se completa João 1:11. Quando João, abrindo o seu evangelho, ele disse que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Lá no 34, Jesus vai usar uma base escriturística do Salmo 82:6 para sair desse imbróglio jurídico que eles estão com pedras na mão querendo apedrejá-lo. Usando esse salmo, ele disse: o meu próprio Pai disse na palavra que vocês são como deuses, por terem aliança com Deus. Uma parcela ínfima da divindade de Deus habita dentro de vocês, e vocês não podem mudar as escrituras. Foi o Pai que disse que vocês são como Deus, porque vocês têm uma visitação intensa da glória de Deus sobre vocês, e vocês gostaram quando o Pai disse isso de vocês. Vocês se envaideceram, embora o Pai, lá no final do Salmo, advertiu vocês dizendo o seguinte: mas não esqueçam que vocês são humanos, não são Deus, e que vocês ainda terão que passar pela morte para chegar até a mim. Agora vocês se escandalizam
porque eu digo que sou Deus, eu sou o Filho de Deus? Sabe por que vocês não aceitam que o Pai foi quem me consagrou para fazer as obras que eu faço? Sabe por que vocês não creem em mim? Porque vocês não são ovelhas do meu rebanho. E naquela hora, a Bíblia diz que eles quiseram prender Jesus para matá-lo, e Jesus literalmente sumiu diante deles. Eu fico me perguntando qual a mecânica que ele usou. O Ministério de Louvor já pode vir para aqui. A Bíblia não diz, mas simplesmente diz que ainda não era a hora. E ele tem controle das horas e do tempo. E ainda não foi na 4ª visita que ele fez em Jerusalém que ele seria morto. E ele escapa. E sabe para onde ele vai? A Bíblia diz que ele vai para o Jordão. Tenha a sua memória agora naquilo que eu vou dizer. Ele vai para o Jordão. Ele vai para o local onde ele começou o ministério dele, onde João batizava as primeiras ovelhas que começaram a seguir aquele que anunciava que o Cristo já estava na terra. Presta atenção no que eu vou liberar, é uma palavra poderosa que Deus vai liberar sobre a sua vida. Talvez de todas as palavras que você ouviu hoje, aquela que vai dar lenitivo para você nas horas em que as pressões subirem a níveis na sua vida que as suas emoções não vão suportar. Sabe o que Jesus fez quando ele saiu de Jerusalém na 4ª visita, com essas pressões violentas dos judeus querendo matá-lo com toda a intensidade? Ele foi para uma região de conforto emocional. Ele foi lembrar das primeiras ovelhas que vieram ao seu ministério através de Jesus Cristo, aliás, através de João Batista, e que João Batista transacionou essas ovelhas. João Batista as discipulou e depois disse assim: podem segui-lo, esse é o Cristo, ele dará a vida por vocês. Eu aprendi, irmãos, que no meio das pressões emocionais, eu sou o gerente das minhas emoções. Eu devo levá-las a regiões que atenuem essas pressões. E muitas vezes, quando as pressões vieram sobre-humanas sobre a minha vida, quando as lutas espirituais se acaloraram tanto contra a minha vida, eu aprendi com Jesus Cristo que visitar lembranças ternas, momentos suaves, experiências gostosas que você já teve com Deus, vai tirar você daquele impacto e daquele momento sofrido na sua vida. Quando Jesus vai para o Jordão, irmãos, Ele está nos dando uma lição profunda. Ele está querendo restaurar as suas emoções para a 5ª e última visita que Ele ia fazer. A visita que Ele ia consumar a salvação na cruz do Calvário. Muitas vezes, como Jesus foi naquele dia, eu e você seremos perseguidos por enfermidades, por crises financeiras, por ingratidão, por indiferença, por palavras duras, por infidelidade de alguém. E essas coisas, elas são usadas pelo inimigo como instrumentos de Satanás para desarticular a nossa fé. Jesus veio para os seus, Ele veio para doar a sua vida pelos judeus, e os judeus estavam querendo matá-lo, apedrejá-lo. Queriam com essa pergunta: diga de fato quem você é, não nos deixe em suspense. Queria que ele dissesse: eu sou o Filho de Deus. E ele queria que ele dissesse isso para matá-lo, e ele sabia disso. Quando ele acabou essa 4ª visita, a visita na festa da dedicação, ele foi para uma região onde as suas emoções pudessem ser renovadas, passando por lutas. Você é o gerente das suas memórias. Você pode dizer para a sua mente: mente minha, você não vai lembrar do que você não, lembrando não fará você crescer. Mente minha, você não vai lembrar das dores e das decepções que eu tenho passado na minha vida, porque isso é o que Satanás quer que eu faça. E eu não estou aqui para fazer a vontade de Satanás, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Mente minha, eu vou transportar você para memórias boas que eu tenho do meu Deus. E certamente você tem boas motivações para estar lembrando. É nessas lembranças que Deus
fortalece a nossa fé para as maiores conquistas da nossa vida. Eu vou sair, o Ministério Louvor vai cantar uma música, daqui a pouco eu volto com a oração final.